Olá pessoal, esse vídeo é para falar do objetivo de aprendizagem, saber aplicar corretamente a terminologia inerente à contabilidade de custos e saber classificar corretamente custos e despesas. Esse vídeo, esses objetivos de aprendizagem, são dos mais importantes para o prosseguimento do curso. Então é importante que vocês prestem bem atenção, eventualmente revejam, reescutem esse vídeo para fixar bem esses conceitos e essas terminologias. O que eu vou dizer aqui para vocês hoje é o que diferencia o linguajar leigo do linguajar profissional realizado na contabilidade de custos. Então aqui a gente vai ver o sentido que profissionalmente, tecnicamente se dá algumas palavras que cotidianamente algumas pessoas usam de forma despretensiosa, ok? Bom, primeira ideia que a gente tem que conseguir relacionar. Estamos trabalhando com custos também para a apuração do lucro. Então a gente quer fazer essa apuração de lucro. O lucro, ele pode, numa abordagem, numa visão econômica, a gente diz que lucro é igual a receita menos despesa. Alguns autores nos confundem eventualmente quando tratam tudo aqui se resumindo a despesa. Porque despesa envolve nessa visão aqui tudo aquilo que sai da empresa, tudo aquilo que é saída para determinação do que sobra, que seria o lucro. Numa abordagem contábil, que é a que a gente vai empregar na nossa disciplina, nós dizemos que lucro ele não é só determinante, então, determinado pelas despesas, mas ele é igual às receitas menos os custos menos as despesas. Então vejam que o linguajar contábil separa custo e despesa, mas a lógica é a mesma, ainda é a apuração do mesmo lucro, nós chegaremos no mesmo valor aplicando as duas formas. Porém, contabilmente a gente diz que custos e despesas são coisas diferentes, então nós temos que tratar ela de forma diferente. Eu acabei usando aqui a palavra lucro porque ela é a expressão mais conhecida para a representação dessa primeira equação, mas a palavra que nós devemos usar corretamente como terminologia é resultado. Certo? Resultado é aquilo que nós usamos para dizer antecipadamente que nós vamos apurar o resultado, mas nós ainda não sabemos se ele será positivo ou negativo. Um resultado, quando ele é positivo, nós chamamos de lucro. Quando ele é negativo, nós chamamos de prejuízo. Certo? Mas ambos são resultado. Por isso a gente diz lá a demonstração do resultado do exercício e não é a apuração do lucro do exercício. Certo? Se é lucro ou prejuízo, a gente não sabe a priori. Então, usamos a palavra resultado nesse sentido. Quando nós vamos pensar então na separação primeira aqui de receitas e despesas, essa aqui eu acho que é bem lógico para todos, né? Receita é aquilo que dá entrada, é o montante que a gente recebe no negócio, e despesa é aquilo que dá saída. A receita ela é proveniente normalmente das vendas, então essas são as nossas receitas operacionais, aquilo que é proveniente da operação do negócio. Como eu calculo ela na prática? A receita é calculada pela soma das notas fiscais emitidas pela empresa. Então tudo aquilo que ela emitiu de nota fiscal das suas vendas vai ser somado e aquilo diz qual é a minha receita bruta de um período. Porém, a gente tem também receitas que são não operacionais. Eu posso ter lá uma aplicação financeira que teve um rendimento e aquele rendimento é uma receita, no sentido simples da palavra, mas ela é não operacional, porque não é fruto das operações do meu negócio, né? Obviamente, a menos que o meu negócio seja aplicações financeiras, mas é uma exceção. E despesas, então, aquilo que dá saída. E a gente pode também classificar como despesas operacionais e não operacionais no mesmo sentido. Aquelas despesas que são decorrentes do meu negócio, da minha atividade fim, são despesas operacionais, e não operacionais aquelas de outra natureza, como as tributárias, como as de aplicações financeiras também são. A receita também se caracteriza por ser algo que por ser
da atividade gerado pelas atividades principais da empresa, elas são resultados esperados. Então, receber receita é algo que se espera, não é nada inesperado, não é alguma coisa que de surpresa, olha, recebi uma receita. Enfim, a gente espera de recebê-la quando executa as nossas vendas. Então, a separação de receita e despesa, essa é a relação que nós temos que trazer. A próxima relação que eu quero agora explorar um pouco melhor com vocês é a relação entre custos e despesas. Custos e despesas. Custos versus despesas. Então essa é a nossa primeira separação muito importante dos conceitos que nós tratamos aqui na disciplina. Basicamente, custo é aquele gasto, então tudo que vai ser pago para as atividades finais da empresa e operacionais da empresa. Aquilo que eu gasto na minha produção, certo? Esses são os meus custos. Por diferença, as despesas são aqueles gastos que não são relacionados à minha atividade fim, à minha atividade produtiva do negócio. Essa separação por diferença resolve a maior parte dos nossos problemas de dúvidas conceituais ao longo do curso da disciplina e em muitas provas, inclusive, de concursos. Mas a gente pode ser um pouco mais específico, dizendo que custos são aqueles gastos relacionados à minha produção e despesas são aquelas que são relacionadas com as minhas atividades. São os gastos relacionados às atividades administrativas, de vendas, financeiras, tributárias, certo? Entre outras ainda possibilidades, mas principalmente são esses tipos de despesas que aparecem. A separação de custo e despesa, teoricamente, conceitualmente, é simples. Porém, na prática, a gente vê que não é tão fácil separar um custo de uma despesa. Vou dar um exemplo para vocês bem emblemático. Imaginem que eu tenho uma empresa, uma indústria que fabrica carros e eu tenho lá o salário do presidente da minha empresa. Esse presidente da empresa, ele não está lá apertando o parafuso dos carros, então ele não está no chão da fábrica, mas ele é essencial para a existência do negócio. E também ele é essencial para a execução das atividades administrativas do negócio. Então o gasto relacionado ao pagamento desse meu presidente, ele tem uma porção que é custo, uma porção que é despesa. E fica difícil separar essas duas coisas. Tá? Então a gente vê um mesmo salário, uma mesma pessoa, mas como eu separo o custo de despesa? Nesse exemplo que eu acabo de dar para vocês, a separação é um pouco mais complicada. Agora eu vou dizer para vocês que eu tenho os gastos relacionados à segurança da minha empresa. Então a vigilância que tem lá. A segurança, quando eu estou falando da segurança, da vigilância da fábrica, da minha atividade operacional, eu posso dizer que aqueles gastos ali são custos. E quando eu estou falando da vigilância dos outros setores, do restante da fábrica, aquelas são despesas. Óbvio, despesas são necessárias para a existência do negócio, mas não estão ligados à minha atividade fim. Ok? Indo ao limite maior, a gente vai ver que o gasto com a minha matéria-prima, esse é essencialmente o custo mais tradicional. Tá? Então ele é um custo porque ele está lá no meu produto, visivelmente no produto. E eu vou dizer para vocês que o salário dos auxiliares de escritório que não são da fábrica, que estão lá para fazer, por exemplo, a contabilidade da empresa, geralmente vão ser considerados como despesas, porque eles não estão normalmente relacionados à minha atividade produtiva. Então são despesas nesse caso. Ok? Essa separação de custo e despesa é muito importante para o nosso linguajar aqui da disciplina. Essa primeira separação ela vai ser aprofundada depois para outras duas separações bem importantes, que é a dos custos fixos e variáveis e dos custos diretos e indiretos. E normalmente, como eu acabei de falar para vocês, a gente acaba falando sobre custos diretos e indiretos, custos fixos e variáveis. Porém, a separação desses conceitos, fixo, variável, direto e indireto, ele serve para qualquer relação, não só para tratamento de custos, mas também para tratamento das despesas, certo? Porém, a gente acaba usualmente falando somente de custo, porque esse é o nosso foco principal do curso e da literatura que se desenvolve. Então não estranhe se falar de custo, algumas vezes, para representar custo ou despesa. Porém, a nomenclatura mais correta para se abordar isso, e que eu falei agora nas explicações anteriores para vocês, é a nomenclatura gasto. Um gasto, falar de gasto é falar de qualquer
valor que esteja sendo tem a saída da minha empresa. Então, tudo isso eu posso chamar de gasto, seja ele um custo ou uma despesa. Existe uma terceira nomenclatura, que é algo que não é custo nem é despesa. Para os fins de contabilidade de custos não há. Ou são custos ou são despesas, certo? Então a gente não tem uma terceira hipótese. E a gente pode generalizar aquilo que é custo ou despesa chamando de gasto. Gasto, então, é uma terminologia que nós podemos utilizar para esse uso despretensioso, genérico, melhor dizendo. O que a gente vê é que no cotidiano muitas empresas e pessoas usam de forma livre a palavra custo para representar tanto custos como despesas. Ou usa a palavra despesa para representar tanto custo como despesa, o que é o caso daquela equação na abordagem econômica que eu iniciei falando para vocês. Então ele trata a despesa de uma forma geral. Mas as nossas terminologias vão ajudar a usar tecnicamente esses nossos conceitos melhor. Então gasto é a primeira que eu digo para vocês. É um termo genérico que representa tanto custo como despesa. Outra terminologia importante para a gente é o desembolso. Desembolso é importante porque ele representa quase que o verbo associado a essa palavra, que é o desembolsar, que é o fato de tirar do bolso. Então, eu tirar do bolso um valor, ou tirar do meu caixa um valor, que a gente pode também chamar de desencaixe, né? Esse é somente uma representação do ato de tirar o dinheiro e transferir para outra pessoa. Então, o desembolso refere-se ao pagamento pela aquisição de um bem ou de serviço e representa esse ato de desembolsar. Outro termo é o termo investimento. Um investimento, então, são os gastos que são reconhecidos no ativo da empresa em função de uma utilidade futura. Então, são aqueles valores que eu vou representar contabilmente, mas que eu tenho uma expectativa de gerar ganhos a partir daquele valor. Então é um valor direcionado para a geração de outros ganhos. Por isso uma aplicação financeira, ela pode ser chamada de um investimento. Eu deixo um valor alocado num credor e ele vai me gerar receitas financeiras, rendimentos daquilo. Então eu tenho uma expectativa de benefício ao colocar aquele valor com aquela instituição financeira no caso. E por fim, outra terminologia muito importante é a perda. E essa cai bastante em concurso, aparece nas nossas questões também aqui do nosso curso. A perda, ela se caracteriza principalmente por um gasto ou por um valor que está sendo reconhecido, mas que ele foi originado de forma involuntária, certo? Então ele não teve uma razão planejada pela empresa. A gente pode dizer que as perdas, então, elas não são decorrentes das atividades usuais da organização, são, portanto, incidentais, guarda as palavras, incidentais e consumidas de forma anormal ou involuntária. Essas palavras são as que caracterizam, quando a gente vê num concurso, a separação a definição do que é uma perda. E muitas vezes essa é a parte determinante para acertar uma questão relacionada à terminologia. Vejamos, gasto, desembolso, investimento e perda são as principais terminologias que a gente vai utilizar aqui na disciplina, aqui no nosso curso. Custos e despesas são fundamentais, tá? Mas elas estão, além de serem terminologias, então termos que têm um sentido específico para o linguajar técnico, essas palavras também são conceitos que são utilizadas nos nossos métodos contábeis de custos, nos métodos de contabilidade de custo, e que a gente vai aprofundar mais em seguida. A literatura internacional, na verdade, o currículo mundial de contabilidade, que foi um currículo padronizado pelas Nações Unidas em convênio com alguns países, ele determina algumas competências, e dentro dessas competências que quem estuda contabilidade deve ter, ela deve conhecer essas terminologias. Algumas das que eu já acabei de falar para vocês, depois, que é essa aqui de custo e despesa, gasto, desembolso, investimento e perda. Outros conceitos que esse currículo mundial pede que se aborde é a separação de custos diretos e indiretos e custos fixos e variáveis, que vai ser objeto de um próximo vídeo nosso, porque é muito importante no decorrer da disciplina. Mas tem alguns outros que quase representam o que a própria palavra, o que o próprio termo diz.
Quais são eles? Não vou escrever aqui no quadro, mas vocês podem perceber pela minha própria fala. A separação de custos do período e do produto. Essa é uma primeira separação que os nossos conceitos devem ter. Um custo do período simplesmente quer dizer que é um custo associado a um intervalo de tempo. Então, qual foi o custo que naquele mês, no mês de janeiro? É o custo do período relacionado ao mês de janeiro. Eu vou apurar, somar todos os custos que a minha fábrica gerou desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro. Aquilo é o custo daquele período. Simplesmente isso. E o custo do produto é olhando o produto como unidade de análise. Então, olha, qual foi o custo para a fabricação daquele veículo, o custo para a fabricação daquele bem qualquer que seja. Tá? Então, sobre a ótica do produto ou ótica do período, intervalo de tempo. Outra separação é a de custos controláveis e incontroláveis. A própria palavra também já representa aqueles onde eu posso estabelecer medidas de controle para ver como eles estão sendo consumidos e aqueles que eu não consigo estabelecer medidas de controle. Essa medida de controle, obviamente, varia muito de qual custo eu estou relacionando. Um exemplo bem simples para vocês. Eu estou pintando um quadro, uma obra de arte lá, eu sei dizer quanto eu gastei na moldura, que eu vou usar depois, quanto que é gasto na tela, no tecido que está sendo utilizado, é só ver quantos metros quadrados, quanto custa um metro quadrado e ver quantos metros quadrados de tecido eu usei. Agora, saber quanto eu usei de tinta dentro do meu quadro, isso já fica um pouco mais difícil de se mensurar, porque eu não tenho o controle exato de quantos mililitros de tinta estão sendo usados a cada pincelada, ou quanto eu usei no quadro. É mais complicada essa medida. Mas pode até ser que eu deseje controlar isso se for muito relevante para mim. Vou dizer, olha, comprei um pote com 50 ml, estou calculando o que sobrou no pote aqui, que foram 10, então eu usei 40. Bom, pode ser uma medida. Eu estou falando então de um custo controlável ou incontrolável nessa medida, quando eu consigo ou não consigo controlar. Outra separação é de custos evitáveis e inevitáveis. Então aqueles que eu consigo trabalhar para que eles não existam e outros que eu não consigo trabalhar para que existam. Como, por exemplo, o custo dos meus subprodutos. Estou lá cortando madeira e aquilo gera serragem toda vez que eu corto. Eu não tenho como evitar que se gere serragem. Então eu não consigo fazer com que aquilo não exista no meu processo de produção. A menos que eu aperfeiçoe meu processo de produção a um limite muito alto. Daqui a pouco não vale a pena isso. Então eu não vou evitar esse custo ou vou evitar esse custo. Próprio sentido da palavra novamente. Outra separação entre custos, não é uma separação daí, é a definição de um custo, que é um custo afundado. No inglês eles falam de sunk cost. Tá? Então a explicação dele seria um custo irrecuperável. Aquele que, na medida em que eu fiz o gasto uma vez, eu não consigo mais retroagir, eu não consigo recuperar aquele valor. Então são alguns investimentos iniciais que alguns processos de produção exigem e que de alguma forma eu não consigo, uma vez gasto, eu não consigo mais retroagir. Podemos pensar num exemplo de alguma assim, por exemplo, o gasto para se realizar a lavagem de um local de produção. Eu preciso fazer uma esterilização daquilo. Uma vez esterilizado aquele lugar para fazer meu processo de produção, eu não consigo mais retroagir e desfazer aquele custo. Está lá, está empregado e não tem forma de se retroagir. Então seria um exemplo simplório de um custo afundado, tá? Um custo irrecuperável. E por fim, outra separação que eu acabei já comentando em outros vídeos também, quando eu falei dos objetivos de custos, mas é a separação de um custo orçado, um custo padrão e o custo realizado. O orçado é aquele custo que está no orçamento, o custo realizado ou real é aquele que foi de fato verificado após o orçamento, né? Então na prática, o que eu vi que foi o custo do meu negócio ou da minha atividade, e o custo padrão é aquele que se deseja ter, vamos dizer assim. É muito próximo do orçado, mas o custo padrão a gente usa essa nomenclatura para falar justamente da variação entre o que foi orçado e o que foi realizado. Eu estabeleço padrões a partir nos meus orçamentos, mas como é que eu vou dizer qual é o valor que vai ser orçado? Eu faço uma análise histórica, por exemplo. Olha, nos meus últimos 10 anos o custo foi esse. Então eu estudo um padrão do custo para definir o valor orçado. Tá? E isso aí é sobre essa diferença do orçado para o realizado que a gente vai aplicar
um método chamado método do custeio padrão, ok? Mas não é custo padrão. Custo padrão está associado a esse custo histórico. Custeio padrão é o estudo dessas variações de orçados e realizados. Bom, essas outras terminologias que eu acabei de falar para vocês, esses outros conceitos, também podem ser empregados ao longo da disciplina e são da mesma forma técnicos. E eu vou finalizar esse vídeo falando para vocês de uma separação que parece muito simples da forma como eu vou explicar agora, mas só que ela gera muitos problemas na execução dos nossos exercícios depois. O que eu quero falar para vocês é o que é um custo total. Bom, total. Essa palavra ela tem um sentido ambíguo e por essa ambiguidade é que ela pode acabar gerando muita confusão para a gente. Historicamente isso gera confusão para os meus alunos, por isso eu prefiro deixar já bem explícito. Eu posso usar custo total numa abordagem dizendo que é o custo do somatório de todas as minhas unidades. Então, produzir 100 unidades, o custo da 100, do todo, do total, é 100 unidades vezes o custo de cada uma delas, certo? Então, a soma das unidades. O oposto desse custo total aqui seria o custo unitário, o custo de uma unidade. Não um oposto, né, mas uma outra forma de ver seria o custo, então, da unidade. O custo para o volume de uma unidade e para o volume de todas as unidades. Um primeiro sentido de total. E outro sentido de custo total a gente usa na soma dos custos diretos e indiretos, ou dos custos fixos e variáveis. Ou seja, a soma das diversas tipologias de custo que nós possamos utilizar, das terminologias e conceitos que nós possamos utilizar. Então, vou dizer, olha, também é utilizado para falar de custos fixos mais custos variáveis, ou os custos diretos mais os custos indiretos, ok? Também se chama custo total a soma de todos os custos. A habilidade para não se confundir aqui está muito na percepção do que o exercício está falando, tá? Mas total é uma palavra que tem um sentido que a gente percebe lá no dicionário, um sentido que vale para o uso leigo ou técnico. Não é essa a minha preocupação aqui. A preocupação é que a gente não gere confusão com ela, mas não é dizer que tem uma terminologia associada, mas sim que nós não confundamos o uso se está sendo dado para representar o total de unidades ou o total de custos que se esteja estudando. Falei então para vocês de conceitos, terminologias e outras palavras que nós usamos no cotidiano do nosso curso de custos. Mais importante para que nós avancemos é a separação de custos e despesas, mas a identificação do que são gastos, do que é um desembolso, do que é um investimento e uma perda, também é importante para que vocês consigam entender melhor o próprio material escrito ou a informação de custo em outros contextos técnicos que vocês estejam analisando e estejam estudando. Até o nosso próximo vídeo.